Oi, boa tarde. Oi, Tiane, tudo bem? Fabrício, tudo bem? Oi, Ali, tudo bem você? Não sei se me ouve, Eti. Eu estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Oi, Ali, não está me ouvindo? Para ver no chat aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde, professor Wilson, tudo bem? Oi, Ali. Oi, pessoal. Tudo tranquilo aqui, tudo prontinho. Não consigo ouvi-los. Consegue ouvir agora? Oi, Alessandra, consegue ouvir? Pessoal, eu vou sair e vou entrar novamente, tá? Que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Eu sei que vocês estão me ouvindo, mas eu vou tentar entrar pelo outro modo, tá bom? Só um minutinho que eu já retorno. Tá ok. Boa tarde, pessoal. Boa Boa tarde. tarde. Tarde.
Oi, boa tarde. Boa tarde, Ali. Agora dá para Oi, ouvir bem. Gustavo. Oi, boa boa tarde, tudo tarde. bem? Não consigo ouvir você. Peraí, deixa eu tentar colocar bem no alto aqui no microfone. Pode dar mais um oizinho para eu conferir? Tá num cenário bonito, hein, professora? Ah, isso daqui é fundo de tela, bem. Eu sei. Oi, Tá bem prof, tá baixinho o ouvindo? áudio de vocês para mim, mas eu acho que vocês conseguem me ouvir, né? Sim, estamos te ouvindo sim, prof. Ah, agora deu para ouvir bem, Amona. Aham, tudo bem, Isso. pessoal? Que prazer estar aqui com vocês. Quanto tempo? Oi, Tudo. Mona. Oi, Professora, prof. mas professora, Saudade. só fica nos cumprimentos por enquanto, que falta um pouquinho. Vou esperar até uns 2 minutinhos para o pessoal Sim, entrar. Mas os aham. É que tem cumprimentos pode tanta mandar gente ver. aqui que eu não vejo faz tempo, né? Que a gente se gosta e a gente não se vê, e daí aqui acho que está sendo uma oportunidade mesmo de rever, né? Oi, Cecília, tudo bem? A Cecília, acho que eu conheço de corredor. Tá sem o som, Cecília. Me conhece, Ali? A Eti, aham. O chuchuzinho da pedagogia. Vamos aguardar um pouquinho, então, a hora que o Gustavo colocar a bandeira de iniciar, o professor Wilson vai compartilhar a tela, porque onde eu estou não consigo, daí o professor Wilson vai fazer a gentileza e ele vai compartilhar também um pouquinho da experiência dele sobre mapa conceitual. Prof, eu estava falando para o Ricardo que eu estava ansiosa pelo tema da web de hoje. E com vocês dois, né, que eu sei que manjam muito, né? Então eu estava bem ansiosa, porque como é difícil a gente atraí-los, né, para essas webs, e o que a gente puder adaptar para atraí-los mais, é muito bom, porque às vezes é uma conversa que a gente tem com eles na web, eles nem querem tanto saber das coisas, né? Eles querem conhecer a gente, saber que o outro também está passando pelo mesmo que ele, então... Nossa, e contam histórias incríveis, né? A gente acaba conhecendo pessoas do Brasil inteiro. Muitas vezes eles entram mais por uma curiosidade mesmo ali, né? O conteúdo acaba sendo um pano de fundo ali no começo, né? Até engajar ali na proposta, né, do IED, às vezes demora um pouquinho, né? E eles acabam gostando da gente, né? Eu vejo ali o Wilson e a Ana no grupo de pesquisa, é uma paixão, né? Que é enlouquecedora até. Ai, professor, mas eles são lindos, professor. Falo assim, são. Né? Então, assim, é um contato diferente de sala de aula, mas não deixa de ser um contato, né? Exatamente, e nem eu falo para eles, eu gosto de saber, assim, de vocês, o que vocês estão passando, né, porque às vezes a gente vê mensagem, a gente pensa em como começar a web, né, mas direcionando como eles estão, o momento que eles estão, então, assim, eu vejo que o pessoal de projeto participa das webs, Mas, né, igual acho que o pessoal de estágio, da pedagogia, acho que deve ser mais isso, então eles são mais próximos, assim, mas eu queria atrair mais. vou passar algumas ideias, né? Vamos ver, torcer que dê certo. O professor Wilson também, com o mapa conceitual, que é maravilhoso. Eu acho que é uma estratégia muito legal. Né? Para mim, uma das melhores é o que ele vai falar, porque assim, eu não sou tutora, né? Então, quando o Ricardo me falou, eu falei, Ricardo, eu não sou tutora, preciso de tutor junto comigo ali, porque aí a gente vai trocando ideias, mas eu dou aula online, né? Já há muitos anos, então não deixa de ser diferente, né? Acaba sendo próximo. Então, eu falei, deixa me dar um tempinho para eu estudar, para eu organizar, para ver se aquilo que eu vou trazer vai encaixar, porque também não adianta falar de metodologias ativas surreal, assim, que ninguém vai conseguir usar, né? Então, porque tem umas que realmente eu acho muito difícil usar no IAD, né? Então, daí eu organizei, conversei com o professor Wilson, a Anne bem vinha, mas aí ela não conseguiu dispensa da escola, mas em outro momento eu vou fazer uma com a Anne, com a professora Itiane, também sobre práticas com a Aninha, né? Então, a gente sai para trocar todo mundo, né? Um com os outros, acho que vocês têm bastante também para contribuir, que estão aí junto, né?
Bem isso. Não, a Aninha e a Anne, eu sempre falo sempre a gente está mandando ali. Help! Ô, pessoal, então vamos lá. Bom, para começar, sempre começar agradecendo vocês, né, que estão aqui. A gente sabe que a gente marca no horário à tarde e às vezes os professores e tutores têm uma certa dificuldade de conseguir se encaixar, mas a gente está aqui com uma galerinha, acho que pelo menos metade dos nossos professores estão aqui presentes, né, para essa discussão. Agradecer a professora Alessandra e o professor Wilson por terem topado participar disso, né, participar aqui com a gente, contribuir um pouco compartilhando aí a experiência de vocês e também o conhecimento de vocês. Então, só começar fazendo esses agradecimentos. O Ricardo, ele está aqui online com a gente, eu não sei se ele vai conseguir falar, porque ele me passou, ele está resolvendo uma questão do filho dele, e aí ele está online, mas eu não sei se ele está conseguindo falar ou não. Rei, você consegue falar? Se não conseguir, a gente já entendeu. Oi, pessoal, consigo sim. Opa, Vocês consegue. estão me ouvindo aí? Tô acompanhando aqui a Ali. Tá bonitona, hein, Ali? Sempre bonita nas Ai, professoras. se eu te contar da minha vida, Wilson, fica... Torcida, Ali. Uma torcida que Não, a tem que Energia valorizar o momento, né? Vocês são especiais, né? Não pode fez a minha melhor camisa. Então, professores, professora Alessandra e professor Wilson, a palavra é com vocês, fiquem à vontade aí, tá? Eu vou continuar aqui, eu só vou fechar a câmera, qualquer coisa é só me chamar. Então, Wilson, nós montamos um material coletivo, eu e o professor Wilson. Wilson, quer dar um oizinho? Olá, pessoal. Eu só para avisar que eu estou aqui de penetra, né? A especialista em metodologias ativas é a professora Alessandra. É nada. Eu modesta parte, estudei um pouquinho mapas conceituais e quero compartilhar essa experiência com vocês depois da fala da professora Alessandra. Vou compartilhar, Ali. Tá bom, muito obrigada, Wilson. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem interromper. Não, é uma conversa, sabe? Tem que apertar mais uma vez, Wilson, para aparecer teu nome, que você está junto comigo aqui. Aí. Então, gente, bem-vindos, né? Vamos falar um pouquinho sobre as tutorias no ensino superior, principalmente com o tema hoje de metodologias inovadoras, que é algo importante para melhorar ali a interação, né, a percepção do aluno do conhecimento. Então, eu trouxe algumas que acredito eu e o Wilson que possam ajudar de alguma forma ali a trazer um pouco mais de criatividade, motivação para os alunos, né, do IAD. Pode passar. Então, assim, primeiramente, né, eu quero dizer que ser tutor é um desafio, porque vocês têm uma versatilidade enorme, tanto de conhecimento como de agilidade pedagógica ali no trato do conhecimento, porque o tutor ele não está num curso só, né? Muitas vezes o tutor ele está em vários cursos ao mesmo tempo, mobilizando diferentes disciplinas de vários conhecimentos diferentes, e essas disciplinas têm competências, têm diretrizes, têm a normativa institucional. Então, realmente, hoje, ser tutor é um desafio, né? Eu venho aqui, nesse primeiro momento, já valorizar o trabalho de vocês, porque é um trabalho extremamente importante, né? Essa riqueza da tutoria, como a gente estava comentando no início, ela vai para o Brasil inteiro, ela vai para pessoas que têm realidades completamente diferentes da nossa, né? Então, fica aqui o meu agradecimento ao trabalho de vocês, porque eu realmente reconheço, né, a dinâmica e sei que vocês atendem inúmeros alunos e o número de reclamação é muito baixo da tutoria, né? Eu posso falar isso porque eu estou com um curso de 2.000 e poucos alunos e muito raro a gente ouvir uma reclamação de tutor, né? Então, parabéns aí à equipe, né? Nesse desafio aí enorme que vocês assumiram aí como profissão, tá? Pode passar, Wilson. Então, a tutoria nas metodologias ativas, o que ela vem aqui, né? Eu trago como proposta para vocês tornar a tutoria não somente parte de uma aula ou uma discussão, mas trazer para o aluno algumas problemáticas para se discutir na aula sobre o conteúdo, sabe? Trazer algo que você possa estar ali instigando ele a pesquisar, instigando ele a pensar diferente, nem que seja naquele momento mesmo da webconferência, sabe?
trazer ali uma problematização, algo que ele possa fazer a relação teoria e prática, que ele possa estar construindo conhecimento, né? Tornar esse momento da webconferência, mesmo que seja dialógica, né, que é o nosso caso aqui, tornar ela um ambiente de aprendizagem em que a gente consiga trocar muita informação, porque o aluno, muitas vezes, ele vem para ser ouvinte, né? E é um desafio para a gente instigar ele a participar, e muitas vezes eles têm vergonha, né? Mas o objetivo nosso, com as metodologias inovadoras, sempre vai ser tornar o ambiente da aprendizagem mais dinâmico, tá? Tornar o ambiente da aprendizagem, assim, instigar eles a participarem de uma forma mais interativa, né? Criativa também, né? Então, eu separei algumas aqui, que, junto com o Wilson, que a gente acha que pode ajudar. Pode passar, Wilson. Bom, antes disso, né, eu acho que todos conhecem essa pirâmide, né, ela vai mostrar que muito é o que eles constroem de conhecimento, o que eles dialogam, o que eles pesquisam, né, então a aprendizagem ativa, mesmo que quando a gente fala em metodologia ativa, a gente remete necessariamente à aprendizagem ativa, né, então, assim, é muito difícil o aluno aprender só ouvindo, então, eu estou ouvindo o conhecimento lá, sei lá, de ciências, de português, ele só fica ouvindo, recebendo informação. Ele vai aprender, mas a aprendizagem dele é muito baixa em relação a isso, né? Aqui, né, de acordo com esse autor, ele vai aproveitar 20% só daquilo que for desenvolvido na webconferência, né? Na aula, enfim, né? Não só na webconferência, mas em qualquer aula, né? Então, o nosso desafio é tentar puxar isso para um indicador um pouco maior, né? E aí, por isso que eu trouxe essas opções dessas próximas metodologias que eu vou mostrar, porque elas naturalmente vão tentar instigar eles a um processo de não passividade, sabe? De ficar só ouvindo ali. O aluno, eu vejo, né, quando eu participo junto com o Wilson no grupo de pesquisa, com a Ana, com a Anne, em algumas atividades, eles gostam de ser acolhidos. Então, esse é o momento de você falar, puxa, fulano, vem, você está aí aonde? Você está aí na Bahia? Que legal! Vamos falar um pouquinho de como que é essa experiência aí na Bahia. E aí eles começam a se sentir mais à vontade, né? Então, é um desafio para a gente tentar sair dessa condição, levar o aluno a sair dessa condição de passividade para uma participação mais ativa, né? Então, vou mostrar para vocês aí quais foram as que a gente selecionou. Então, aqui, ó, vai falar um pouquinho sobre aprendizagem por problema, estudo de casos, sala de aula invertida, gamificação, mapa conceitual e aprendizagem baseada em projeto, a gente já falou várias vezes. Então, assim, na verdade, nós podemos fazer outras lives, né, aprofundando um pouco elas. Hoje a gente vai apresentá-las, né? Mas, por exemplo, gamificação. É muito legal de fazer, mas a gente pode fazer uma live só de gamificação, tipo uma live oficina, sabe? Porque aqui eu só vou apresentar para vocês nesse momento. Ela é demorada, então requer acesso. Eu trouxe um exemplo aqui só para ilustrar como que seria, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a aprendizagem baseada em problema. Pode passar, Wilson. Mais uma. Então, esse aqui é o arco de Mangarese, tá? Essa aqui é a teoria básica da problematização. Aí eu fiquei pensando, na tutoria, como que a gente pode fazer, né? Eu trabalho o TCC, sou professor do TCC também, e eu trabalho muito a problematização com eles, né? E isso a gente faz em algumas etapas, né? Quando eu trabalho de forma online, algumas aulas, eu faço com que eles pesquisem uma problematização antes e tragam, né? Então, eu dou um tema lá específico para eles e falo, ó, cada um levanta um tipo de problematização para a gente discutir na aula ali, né? Sobre o conteúdo. Ou a gente pode colocar uma problematização no início da webconferência, né? Então, por exemplo, cada disciplina tem a sua especificidade, né? Dentro dos conteúdos e dos conhecimentos das disciplinas, certamente existem inúmeras problematizações que podem ser levantadas, né? Então, a gente pode começar a nossa webconferência colocando uma problematização para eles. Pessoal, o que vocês acham que seja essa situação aqui? Como que vocês percebem essa situação
no cenário do mundo profissional que vocês estão. E aí abrir para o aluno conversar. Quando ele conversa, você já vai puxando os conhecimentos que são necessários para ele naquele momento, sabe? Porque quando a gente monta uma aula por problematização, pelo menos eu gosto de fazer assim, eu já elenco alguns conteúdos e eu vou direcionando a discussão para mobilizar esses conhecimentos ali já que eu separei, né, que são os conhecimentos pertinentes à aula ou à webconferência, né? E ela sempre vai seguir esse caminho aqui, ó. Tá, então a gente achou uma problematização aqui sobre o conhecimento. O que seriam os pontos-chave? O que vocês acham que seria aí o objetivo? Como que a gente pode resolver essa problematização? Aí eles colocam no chat, eu puxo uns 2, 3 que eu já vou selecionar ali, que tem a ver com o conteúdo, e já coloco para eles. Eu falo, bom, então vamos teorizar um pouco isso agora? Vamos ver, assim, que disciplinas, que conteúdos a gente pode manipular aqui ou mobilizar para tentar solucionar essa problematização. Se ninguém falar, porque no começo é bem comum eles não se manifestarem, eu puxo um e já vou fazendo algumas perguntas para eles ali, sabe? Aí você aí, como é que você trabalharia? Eu chamo, às vezes, pelo nome, eu às vezes divido em equipes, tá? E aí a gente vai mobilizando. E aí, como que você vai achar uma hipótese para isso? Ah, você acha que dá certo assim? Então, eles vão levantando hipóteses, vão colocando no chat, e eu vou puxando do chat e vou trazendo para a aula, tá? E aí, no final, eu falo, ó, quem está no estágio já, ou quem já está nas práticas integradoras, ou no PX, que já vivenciou essa problematização, pode falar um pouquinho de como foi essa experiência, ou quem não foi, ou já está na prática docente ali como estágio ou profissional, né, que na pedagogia a gente já tem professores já trabalhando, pode explicar um pouquinho sobre essa aplicação prática, e aí eu vou mobilizando essa metodologia dentro da webconferência. Então, a metodologia da web é esse percurso aqui, tá? Eu seleciono os conteúdos do lado e vou seguindo esse percurso com eles aqui. Às vezes, eu faço 2 ou 3 webconferências para poder fechar essa estrutura aqui, tá? Pode passar para o próximo, isso. Então, assim, por que essa metodologia é importante? Porque quanto mais a gente souber fazer com que eles compreendam uma situação, problema, mais o pensamento crítico eles vão ter, porque eu vejo muito no IAD que eles têm muita dificuldade de compreensão, sabe? Às vezes você fala, explica, e ainda assim eles não conseguem fazer o link dos conhecimentos que regem aquela problematização, ou aquela questão, ou aquela situação. Então, assim, é importante a gente estar sempre trabalhando a questão da problematização com eles, trazendo perguntas, seja em forma de gamificação, seja em forma de estudo de caso, mas sempre está trazendo um olhar de problematização para que, naturalmente, eles aprendam a ler a situação além da própria parte conceitual, né? Então, é uma habilidade que a gente vai ter que estar trabalhando com eles, porque muitas vezes o ensino médio, a escola que eles estudaram não trabalharam isso. Não é que a gente tem essa responsabilidade, lógico, né? Não é nossa responsabilidade. Mas se a gente puder fazer isso, vai tornando o ambiente da webconferência ali, o ambiente de aprendizagem, um pouco mais crítico, sabe? E aí o aluno ele tem vontade de se posicionar muitas vezes, né? Às vezes você está falando uma situação que o aluno já vivenciou muito lá na região dele, e ele acaba compartilhando, contando as experiências, e aí abre para uma comunicação um pouco mais afetiva também, né? A webconferência, tá? Pode passar. Então, aqui, ó, eu fiz, depois eu passo para o Ricardo, né? Nós passamos os slides, então eu fiz aqui um roteiro de como que a gente pode trabalhar essas sequências, né? Então, eu posso trabalhar ali na webconferência observação da realidade e pontos-chave, eu falo, para a próxima webconferência, vocês vão estudar um pouquinho, vão ver um pouquinho sobre o conteúdo da disciplina ali, e na próxima web a gente vai falar sobre essas teorias, algum conhecimento, a professora vai explicar alguma coisa, e a gente já vai tentar achar algumas hipóteses. Aí eu trabalho em outra webconferência,
Na terceira, quando eu termino as hipóteses, eu já falo para eles, ó, quem consegue aplicar aqui isso na realidade lá profissional? Quem já está no estágio ou no PIEX? Porque com os PIEX e as práticas integradoras, eles já começam muito cedo no ambiente profissional, né? Então, a maioria deles já vai ter essa visão de prática. Então, na próxima webconferência, a gente vai falar só sobre aplicação prática. Daí você trabalha ali bem aprofundada a questão da aplicação prática e fecha o ciclo, sabe? Então, essa sequência científica aqui, metodológica, ela ajuda bastante a gente a organizar a metodologia da aula, tá bom? Pode passar, Wilson. Outra metodologia é o estudo de caso, né? Mas não é um estudo de caso científico, porque existem duas teorias de estudo de caso. Uma que é casos de ensino e outra é estudo de caso, né? Quando a gente fala de estudo de caso específico, a gente está falando de uma teorização mais científica, que requer comprovação, né? Que requer análise no campo, com observação já criteriosa, todo aquele mapeamento mais científico, e tem que ter uma resposta de comprovação científica, né, para o caso que você vai estar estudando. Então, é como se fosse uma pesquisa científica em cima de estudo de caso. Aqui, não, né? Na proposta que eu trago para vocês, a gente trabalha casos de ensino. O que significa isso? São situações profissionais, né, que se tornam casos que você pode trazer para a webconferência e trabalhar em cima dela. Então, por exemplo, eu pego um conteúdo lá de uma disciplina que eu estou fazendo a tutoria, né? Busco um caso de ensino, algo que tenha acontecido naquele campo profissional, trago para dentro da web, e aí existe um recurso muito bom no Teams, que eu não sei se vocês conhecem, que você pode abrir várias microsalas dentro da sala geral, né? Então, são pequenas salas. Aí você pode dividi-los em algumas mini salas, coloca no chat ali, divide os alunos que estão presentes, né? Porque às vezes a gente tem bastante aluno na web, então você pega pela lista de frequência ali e já vai dividindo eles em salas. Eles entram na microsala, né? Dentro da web, da mesma web, eles não saem e entram novamente, né? Aí eles já começam a discutir o caso entre eles lá e depois retornam para a webconferência geral para poder apresentar. Então, casos de ensino são muito legais, porque como você não precisa ter algo científico, né, você pode aproximar muito o aluno do conhecimento ali. Pode passar, Carlos. Então, aqui a gente vai usar muito a opinião deles sobre a situação, e aí, se você vê que é uma opinião muito fora do contexto, assim, ou é uma opinião que vai contra, né, a proposta efetiva do mercado de trabalho e da ação profissional, você já vai puxando com o conteúdo, você vai fazendo a relação teoria e prática ali, né? Porque nós que trabalhamos com o conhecimento, a gente já tem uma noção da relação teoria e prática, né? Então, o tutor, quando ele tem a aderência com a disciplina, isso fica muito natural, né? A gente já sabe que a opinião que ele deu é equivocada muitas vezes, mas você não vai poder falar isso para ele. Então, você fala, então, gente, vamos dar uma olhada aqui, agora, de acordo com o que o colega falou aqui, vamos buscar um pouquinho o conteúdo tal, e aí você começa a trabalhar os conteúdos ali, tentando trazer, né, essa construção um pouco mais científica, né, do trato com o estudo de caso, né? Então, o bom desse casos de ensino é que a gente pode trazer vários estudos de caso aqui simples, né? E a gente vai discutir com eles. No momento que eles estão discutindo, você vai inserindo os conteúdos e instigando a relação teoria e prática ali, tá? Pode ser interdisciplinar também, eu gosto muito, daí a proposta do Wilson se encaixa muito bem, né? Então, depois que discutiu, que teve toda as opiniões, você pode... Agora vamos montar um mapa conceitual aqui, e aí você começa a trabalhar os mapas conceituais com eles, usando as disciplinas, né? Quem vai dizer o que vai colocar são os próprios alunos, né? Você vai só organizando ali o mapa conceitual, tá? Pode passar, Wilson. Da mesma forma, eu fiz aqui o roteirinho, tá? Que é uma sequência, e eu acredito seja importante para vocês. Então, assim, o estudo de caso pode ser trabalhado de duas formas também, né? Eu gosto sempre de passar o estudo de caso antes, para eles darem uma lida, né? Então, ó, semana que vem nós fazemos nossa webconferência,
E segue aqui um estudo de casos para que vocês possam dar uma olhadinha. Isso a gente chama de sala de aula invertida, tá? O conteúdo do estudo de caso é o conteúdo da disciplina, dê uma olhadinha lá e a gente vai discutir isso. Então, ele já vem com uma leitura, né? Como a gente sabe que às vezes eles não vêm, então você pode também usar o estudo de caso já no início da aula. E daí dividir, como eu expliquei, né, anteriormente, em várias salas, volto para a sala geral, e também pode fazer sem a divisão de sala, né? Pode fazer uma discussão ali geral na própria webconferência, sem. Eu gosto de dividi-los em microsalas, porque daí eles têm mais oportunidade deles se conhecerem também, né? E conversarem mais abertamente ali sobre o conhecimento, e depois vem um representante e fala um pouquinho, apresenta como que o grupo entendeu aquele estudo de caso, tá? Então, essa aqui é uma segunda proposta. Pode passar, Lúcio. Aqui a gente tem vários tipos de estudo de caso. Então, eu coloquei aqui 9 para vocês, né? Porque às vezes a gente pensa, mas aí é uma situação, um problema ali de um estudo de caso muito pontual. Então, aqui existem várias formas da gente trabalhar o estudo de caso. Você pode pegar a história de vida de alguém, né? Inclusive do próprio aluno, né? Quem já trabalha com isso, tem alguma. Pode relatar um pouquinho, daí a partir do relato dele, você já começa a trabalhar os conhecimentos ali da webconferência, né? Então, existem várias formas da gente trabalhar um estudo de caso, né? Não somente colocando ali uma situação específica, tipo só um estudo de caso descritivo, né? Mas tem várias formas. Pode passar. E a gamificação, né? A gamificação é uma proposta que sempre dá certo, né? Porque todo mundo gosta de jogar, né? Mesmo as pessoas mais sérias, elas gostam de jogar. Então, como eu sou da educação física também, além da pedagogia, eu trabalho muito a gamificação nas minhas aulas, né? Eu dou aula para pedagogia, dou aula para história. Então, eu gosto de trabalhar a gamificação porque é algo naturalmente motivador, né? Pode passar, Wilson? Então, a gamificação ela vai trazer para a nossa webconferência uma dinâmica diferente das outras propostas, né? Aqui, por exemplo, eu posso finalizar lá uma problematização ou um estudo de caso e na próxima webconferência vamos fazer uma gamificação para ver como que ficou a retenção do conhecimento aí dessas propostas ou da própria aula que você tenha trabalhado anteriormente, né? Então, a gamificação é o jogo, né? Ele pode ser utilizado de forma simples, como eu vou mostrar para vocês aqui, um jogo simples feito pelo PowerPoint, né? Claro que eu fiz, ele é um jogo feito para crianças aqui, mas você pode organizar ele, porque ele é feito no PowerPoint, a dinâmica dele, né? E aí você não precisa nem de muito recurso, isso é legal, né? E também tem algumas sugestões que eu trouxe aqui já de aplicativos, né, de gamificação, que daí você acessa pela internet, e aí esse tem sim ter uma webconferência, uma live específica dele, né, porque daí tem todo um critério para você fazer o acesso, enfim, tá? Então, esse que eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz 4 perguntinhas, né, sobre tutoria, daí eu vou pegar aqui, o Wilson, acho que pega, eu não consigo mexer aqui, uma resposta e a gente coloca ali. Eu fiz bem simplesinho, tá? Só para vocês vivenciarem a experiência. Tá bom? Pode passar, Wilson. Antes, né? Então, continuando falando da gamificação, o que eu percebo quando eu trabalho a gamificação, né? Há um engajamento muito maior do aluno, porque ele sempre vai querer ganhar, né? E ganhar aqui não é como num esporte, né? Que eu vou ganhar a qualquer custo. Não, aqui é ganhar na participação ali. Eu estou com a minha equipe ou eu estou sozinho. Tem jogos que você coloca o seu nome e é você jogando com todo mundo, né? Então, quando eu trabalho com eles a gamificação, eu falo, não é para você competir com ninguém, é para você perceber como que está o teu conhecimento, para você melhorar você mesmo. É uma superação ali de você entender que, puxa, nesse contexto eu fiquei com uma nota muito baixa nesse jogo. Então, significa que eu preciso revisar alguns conhecimentos ali para poder tornar minha aprendizagem mais significativa, né? Então, ele traz esse estímulo à participação, a retenção do conhecimento, né? Isso, para quem não é da área da pedagogia, né? Existem autores que enfatizam muito que o jogo é a melhor forma de alguém aprender qualquer coisa, né?
por todo esse contexto que ele traz ali de habilidades, né, cognitivas, afetivas, motoras, às vezes, né, sociais. Então, ele mobiliza muito o nosso sistema da aprendizagem, né? O Wilson também pode falar sobre isso, que ele trabalha com psicologia do desenvolvimento, né? E também ele pode fazer parte muito da avaliação formativa, né? Então, eu trabalho bastante a gamificação e sempre eu pontuo ela, né? Vamos pontuar aqui uma nota para que eles também sintam ali que eles estão aprendendo, né? Então, o mapa avaliativo é deles, não vale nota para mim, vale a nota deles ali, entendeu? Eu não coloco isso como média, né? Eu monto um quadro de nota e ele vai jogando todas as aulas e no final ele vê, fiquei sempre em quarto, quinto lugar, ou fiquei em primeiro, segundo. E esse mapa é dele, é individual dele, né? Não vale pontuação para minha média, tá? Então, pode passar. Aqui é a implementação, né, que é o elemento de surpresa. O jogo ele traz o feedback imediato, algo bem importante para quem trabalha com a questão da avaliação, né? O feedback é saber se ele entendeu aquilo que eu quis mostrar para ele na web. Então, eu posso fazer uma web e nos 5 minutinhos finais eu faço um joguinho para ver se eles conseguiram reter o conhecimento da forma como eu esperava, né? E essa riqueza, né, da gamificação, quando a gente faz cursos de metodologias inovadoras, todo mundo, ou de avaliação, todo mundo fala, nosso jogo é uma forma ótima de você saber se ele aprendeu no exato momento em que você explicou, né? Porque se você deixa muito para o final o jogo, daí às vezes o aluno acaba esquecendo do conteúdo. Então, você entende que ele aprendeu pelo jogo e daí você reforça com outras metodologias, né? Além da motivação, né, e a compreensão do conhecimento. Pode passar, Wilson? Aqui eu trouxe que a gente pode ou não usar a tecnologia, né? No nosso caso aqui da webconferência, não tem como, né? A gente vai usar jogos que sejam eletrônicos, né? Ou da internet, ou que você tenha montado desta forma, como eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, pode passar. Esse jogo eu busquei na internet algum tempo atrás, porque ele dá muito trabalho para montar, muito. Ele é bem criterioso, assim, porque o PowerPoint ele tem vários caminhos para você fazer, sabe? Então, e aí como ela disponibilizou para todo mundo, né? Ela falou, eu montei, deu super certo, eu estou disponibilizando para quem quiser aqui o acesso, daí se vocês quiserem eu passo também, né? Que aí é só substituir as perguntas e colocar a resposta no item correto lá, a resposta correta, tá? Então é um jogo do Super Mario, tá? Feito no PowerPoint, e aí você pode trabalhar sem o uso da internet, no caso, né? Para nós, da pedagogia, é legal trabalhar esse modelo, porque às vezes o aluno, a professora está numa região que não tem internet e precisa trabalhar com as crianças, né? Região do campo ou regiões mais remotas, assim, então ela tem a oportunidade de usar esse tipo de jogo, tá? Então, o Wilson vai passar aí. Vamos lá, para as perguntas. Ali, vai me explicando o que tem que fazer. Não. Wilson, você que vai ter que clicar no jogar. Isso. Clica lá. Aqui, ó. Então, ela montou esse cenáriozinho aqui, tá? São duas equipes, tá? E aí, as perguntas estão aqui, são 12 perguntas, eu só montei 4, tá? E aí, à medida que vai clicando no número, aparece a pergunta, o aluno responde, né? E aí você vai caminhando com o Máriozinho aqui até o final, tá? Então, eu vou clica na 1, Wilson. Vamos lá. Agora vocês que respondem aí. Responde para o Wilson aí no chat. Qual a principal função de um tutor em cursos de EAD? Pode aplicar. Se quiser abrir o teu som, isso também para ver lá do chat. Aí, errou, né? Aí, continuar. É que eu não consigo clicar. Se acerta, você anda com o Máriozinho aqui, ó, até o final. Vai para a segunda, Luiz. Isso. Qual é uma das vantagens do uso
de tutores em EAD. Aí, vai para a próxima. Eu fiz só algumas para vocês visualizarem como é, mas tem um som todo, ele é todo cheio de movimento, assim, é bem legal. Pode ir para a terceira. Qual é uma característica essencial de um bom tutor em EAD? Aí. E a última, aqui podem continuar. Vai mais uma vez. Ele é todo organizadinho assim para ter vai e volta, sabe? Então, para os cursos que vão trabalhar com crianças, é legal. E também os nossos, né? Às vezes eles gostam. Qual é a lei do MEC que regulamenta a tutoria? Vamos ver se você sabe. Preciso da ajuda dos universitários aqui, Ali. Eu não consigo ouvi-los. Clica aí, Wilson. Continua, que essa foi mais difícil também, né? Aí pode passar os slides, Wilson. Eu só montei 4, né? Aí, volta para a nossa tela dos slides lá. Isso. Então, esse aqui é um modelinho que eu trouxe, né, para vocês, para a gente não precisar acessar, fazer cadastro na plataforma, mas aqui eu trouxe algumas opções, tá? E aí a gente pode convidar o professor Gerson, que ele trabalha também com a gamificação de aplicativos, a gente sempre faz um trabalho junto, né? Que existem essas plataformas, existem várias, né? Mas essas aqui são plataformas gratuitas que você consegue montar vários tipos de jogos. Então, o WordWall, que são perguntas, quizzes, Socrative, que é esse aviãozinho que é super legal, aí é por aluno, né? E também o Kahoot, que existem várias formas, né? Você pode fazer um quebra-cabeça, pode fazer um caça-palavras, pode fazer perguntas, então existem vários mecanismos para você utilizar. Eu coloquei parte da página ali, cada um desses aqui, desses ícones, é um tipo de jogo. Né? Então, hoje a gente tem bastante aplicativos, né? Infelizmente, alguns são pagos, mas esses aqui a gente consegue fazer de forma gratuita. Então, fica a dica aí para vocês, né? Se quiserem acessar e experimentar um dia numa webconferência, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Pode passar. Então, essa foi a minha parte, tá? A parte que eu organizei para vocês com o maior carinho, né? Espero que eu tenha contribuído, né? Apesar de eu não ser tutora, mas eu fiquei pensando na tutoria e achei que essas metodologias se encaixariam bem, tá? Estou à disposição aí de vocês, se precisarem de um apoio aí, tá bom? Agora eu vou passar para o grande Wilson, né? Para dar um show em mapa conceitual, que é muito legal, né? Eu já fiz os cursos dele lá, que ele postou no YouTube, então eu posso falar que é muito legal, bom, vale muito a pena, tá? Então fica com vocês aí agora, professor Wilson. Obrigado, Ali. Obrigado primeiro pelo convite, né? Pelo carinho sempre que você nos trata na coordenação da pedagogia, né? Obrigado também à UNEAD, né? Pela possibilidade de compartilhar um pouco do que são os mapas conceituais, sua utilização, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui, que eu fiz uma outra apresentação. Se vocês puderem me confirmar, se estão vendo? Sim, prof. Sim, Só que tá perfeitamente. Só que eu acho que não tá a tela toda, prof.
Tá, deixa eu colocar aqui para ver. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui. O Macintosh é meio chato para isso. Ah, achei aqui. Agora acho que sim, né? Isso, prof, agora tá a tela inteira. Muito bem, pessoal. Esse PowerPoint depois a gente disponibiliza para vocês, né? E mais alguns materiais, uma apostila, enfim, alguns links no YouTube. Mas eu fiz aqui um mapa conceitual sobre mapa conceitual, né? Um metamapa, vamos dizer assim, né? E eu queria começar dizendo o que não é o mapa conceitual, né? O mapa conceitual não é um organograma, ele também não é o mapa mental, embora sejam formas visuais de representar o conhecimento de uma certa forma semelhantes até, mas há algumas particularidades no mapa conceitual que acho que fazem ele um instrumento tão interessante assim para não só para a educação, para as empresas de uma forma geral. Então, o mapa conceitual, vocês podem acompanhar aqui no mapa, no metamapa, né? Ele é uma ferramenta gráfica e ele serve para representar, organizar, construir os conhecimentos e avaliar conhecimentos também. Se você pede para o aluno fazer um mapa sobre um texto específico, ele vai colocar no mapa a compreensão que ele teve daquele texto, da leitura dele daquele texto. Então, é uma forma também de avaliar, uma forma de avaliação qualitativa, que eu acho que é bastante interessante para a educação também. A educação, a gente tem muita forma quantitativa, mas o mapa representa uma forma qualitativa de avaliar. Mas também é possível avaliar o mapa conceitual de uma forma quantitativa. Vou mostrar para vocês que eu desenvolvi um protocolo para isso também. Ele foi criado por um pesquisador ainda vivo, chamado Joseph Novak, em 72. O professor Novak é norte-americano, ele estava trabalhando com dados piagetianos, né, quilos de dados de questionários piagetianos, e ele precisava organizar esse material. Ele foi elaborando até que chegou num formato visual, assim, parecido com o mapa conceitual, que depois ele acabou transformando, né, no mapa conceitual como a gente conhece hoje. O mapa conceitual tem 3 coisas fundamentais para definir o mapa conceitual. Os conceitos, naturalmente, né? E o professor Novak define conceito como uma regularidade percebida nos objetos, nos eventos, nas situações. Então, o mapa conceitual, você meio que forçado assim a você pensar no conceito mesmo, né? O que é fundamental num conceito? Por exemplo, o conceito cadeira, né? O que é fundamental para que aquele objeto seja uma cadeira? Naturalmente, 2 atributos, né? Um assento e um encosto. Se ele só tiver um assento, é um banco. Né? Se ele tiver um assento, né? Um local para sentar e um apoio para as costas, é uma cadeira. E o que não é relevante no conceito cadeira? O que não é relevante é o formato que é feito, se tem perna, se não tem, enfim, a cor do objeto. Então, trabalhando com o mapa conceitual, você começa a refletir sobre os atributos fundamentais que definem um objeto, né? Então, é um ponto assim interessante para o mapa conceitual. Então, tem que ter conceitos e é muito importante ter bem claro o que são os conceitos. Por exemplo, os conceitos são expressos geralmente em palavras, mas nem toda palavra é um conceito. Então, saber identificar conceitos num texto é fundamental, científica para o aluno entender um texto, sintetizar um texto, enfim, né? Então, conceitos são importantes, relações são muito importantes. E o que são relações? É quando você conecta um conceito no outro, você tem que rotular essa linha. Observe que entre os conceitos estão nas caixas, estão nos boxes aí, e os boxes estão linkados, estão ligados. E no meio de cada linha tem um verbo de ligação, geralmente. Né? Então, esse verbo de ligação, ele forma uma relação, forma uma proposição. Então, isso também é bastante sui generis, vamos dizer assim, no mapa conceitual.
Então, essas relações, observe ali, por exemplo, mapa conceitual é uma ferramenta gráfica, o verbo ser está ali, né? Que serve para organizar, representar, construir e avaliar os conhecimentos. Então, o verbo servir está ali, né? Verbo ser, possuir, poder, né? Se identificam os verbos linkando, né? Formando proposições, formando essas relações entre conceitos. E uma questão focal que direciona a construção do mapa. Então, a questão focal é uma pergunta que você elabora e essa pergunta, o mapa deve responder essa pergunta. Por exemplo, esse mapa que vocês estão vendo agora, ele responde a essa pergunta que está em cima dele. O que é mapa conceitual? Então, se você fizer um mapa lindo, bonito, muito bem feito, mas não responder à questão focal que você estipulou, não é um bom mapa. Para ser um bom mapa, ele tem que responder essa questão focal. Então, a primeira coisa que a gente faz como exercício para os alunos é apresentar uma pergunta, uma questão focal, e pedir para ele mapear, ou pedir para que o aluno elabore essa pergunta, essa questão focal, né? E aí faça o mapa que responda a essa pergunta. Né? Ele é fundamentado pela teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Eu até fiz um mapa sobre a teoria do Ausubel, que eu vou mostrar para vocês na sequência, mas também tem uma outra teoria que pode ser utilizada para fundamentar a utilização do mapa conceitual na educação, que é a teoria da carga cognitiva. Eu vou falar um pouquinho para frente, até preparei um mapa para mostrá-la para vocês. Ele possui diversas aplicações para a educação. Também elaborei um mapa mostrando a aplicação tanto para os alunos, do ponto de vista dos alunos, da aprendizagem dos alunos, e do ponto de vista do professor, como que o professor pode utilizar esse recurso. Existem muitos exemplos de mapas já feitos, disponíveis em servidores gratuitos na internet, né? No IHMC, que é o Instituto da Cognição Homem-Máquina, né, que desenvolve o aplicativo CIMAP Tools, que é o aplicativo que eu utilizei para fazer esses mapas conceituais. Esse aplicativo, que foi desenvolvido pelo professor Canhas, dos Estados Unidos, é um aplicativo gratuito, vocês podem baixar para qualquer plataforma, seja Macintosh, seja Windows, Linux. Ele é uma ferramenta gratuita e é muito interessante porque ele não tem perfumaria, não tem nada, mas para o que você precisa para fazer mapa está ali. Então, o mapa pode ser criado e editado através de ferramentas digitais. Eu recomendo sempre fazer o mapa primeiro à mão, desenhando, escrevendo, né? Numa folha, pode ser com post-it, né? Post-it é legal que você escreve os conceitos no post-it, gruda numa parede e te possibilita manipular esses conceitos até achar uma organização conceitual que represente a questão focal que você está tentando responder. E existe também uma ampla bibliografia dos mapas conceituais. Então, só para vocês terem uma ideia, existe todo ano um congresso internacional de mapas conceituais. Eu participei de um na USP há uns anos atrás e pude ver a avassaladora produção que tem em diversos países. Então, é utilizado muito, não só na educação, nas empresas. A NASA utiliza isso para as missões da NASA. As empresas que um funcionário vai se aposentar e vai levar consigo um determinado conhecimento, as empresas muitas vezes convidam uma equipe para tentar mapear esse conhecimento do funcionário, para que esse conhecimento fique armazenado na empresa e o novo funcionário que assuma esse posto de trabalho não comece do zero, já tenha um conhecimento construído, um conhecimento adquirido. Eu falei para vocês que a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel é uma das teorias que fundamenta a utilização do mapa na educação, justamente porque o Ausubel fala uma coisa assim que é de uma profundidade abissal, assim, extraordinária. Tem uma frase do Ausubel. Ele diz assim que o fator isolado mais importante que determina a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe sobre o conteúdo que ele vai aprender. Se uma frase assim que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei horas pensando sobre ela. Como que o conhecimento prévio do aluno pode ser mais importante, e o Ausubel coloca que é mais importante que várias outras coisas. É o fator isolado mais importante para ele que determina a aprendizagem. Então ele diz assim, determine o conhecimento prévio do aluno, ou seja, aquilo que o aluno já sabe
sobre o conteúdo que você vai ensinar, e aí relacione o novo conteúdo a esse conhecimento prévio do aluno, né? Ele chamou esse conhecimento prévio também de subsunsor, de pontos de ancoragem. E o mapa conceitual pode ser muito interessante para identificar o conhecimento prévio do aluno, porque quando ele faz um mapa conceitual, ele revela um conhecimento prévio sobre aquela temática que foi pedido para ele mapear, né? Como se ele tem os conceitos-chave, se estão disponíveis na estrutura cognitiva dele, como esses conceitos se relacionam, e você pode, então, avaliar se a compreensão dele é razoável, ou fraca, ou mais sofisticada sobre aquele determinado assunto. Então, esse mapa conceitual, ele está aqui, vou deixar depois ele para vocês, para vocês darem uma olhada, ele representa, de maneira bem sucinta, assim, os conceitos principais da teoria do David Ausubel. Mas eu trouxe aqui para vocês só para mostrar que o mapa conceitual pode ser uma forma interessante de identificar o conhecimento prévio do aluno, do aprendiz. E, portanto, ele estaria, então, de acordo com a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel. Aqui a teoria da carga cognitiva, né, é um mapa um pouco mais complexo, né? Eu tentei colocar nesse mapa, é um mapa que eu utilizei para um curso de pós-graduação, tentei colocar os elementos principais da teoria da carga cognitiva, mas aqui eu só quero chamar a atenção de vocês que a teoria da carga cognitiva diz que a nossa capacidade de processamento de informação é limitada, sobretudo quando a gente fala sobre a nossa memória de curto prazo, memória de trabalho. E aí, o artigo seminal do George Miller, de 1956, que chama-se O Número Mágico 7 mais ou menos 2, ou seja, 7 mais 2, 9, 7 menos 2, 5. Então, a nossa capacidade da memória de curto prazo estaria entre 5 e 7 elementos de informação, né? Esses estudos, a partir da década de 50, vão mostrar que a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de processamento de informação, ela é bastante limitada. Então, é muito importante para o professor, para uma escola, né, para um curso, conhecer essas limitações e pensar como que o conteúdo que você vai trabalhar, ele estaria de acordo com essas limitações, que são limitações biológicas, ou seja, do próprio ser humano, do próprio Homo sapiens, né? Então, eu coloquei alguns pontos em verde, por exemplo, né? A impossibilidade do ser humano em processar muitas informações na memória, esse é um ponto. A aprendizagem ocorre em melhor condição quando está alinhada ao processo da cognição humana. Então, conhecer a cognição, ou seja, como os seres humanos adquirem conhecimento, né? É bastante importante, e a teoria da carga cognitiva se dedica a isso. Depois eu vou indicar uma fonte, uma referência bibliográfica bem boa para vocês, né? E a sobrecarga cognitiva ocorre quando muitas informações são apresentadas, muitas informações simultâneas são apresentadas ao estudante. Então, o mapa conceitual pode ser uma forma interessante, porque, veja, eu posso apresentar um texto para um aluno de 10 páginas. O aluno vai ter que ler aquele texto e fazer alguma atividade para mim. A carga cognitiva necessária para ele assimilar esse texto de 10 páginas é X, por exemplo. Se eu faço um mapa conceitual desse texto, para ele assimilar o mapa conceitual, ele vai precisar de uma carga cognitiva menor. Não quero dizer com isso que o texto não é importante, que o texto deve ser substituído, muito pelo contrário. Eu acho que o mapa conceitual ele pode ser um recurso interessante para apresentar junto com o texto. Por exemplo, esse mapa que vocês estão vendo agora é o mapa que resume um livro, praticamente. E ele está numa figura só. E se ele foi bem feito, se os conceitos principais estão ali, as ideias principais estão ali, ele representa o texto que foi apresentado. Então, portanto, a carga cognitiva necessária para assimilar essa informação é menor. Então, a teoria da carga cognitiva é uma teoria bastante interessante para se conhecer. Eu coloquei alguns pontos aí, não vou me estender, porque não é o foco da minha fala essa teoria, e sim o mapa conceitual propriamente dito. Agora, falando sobre aplicações para a educação.
E aí, como eu disse para vocês, a aplicação para os alunos em azul e para os professores em amarelo. Os alunos podem usar o mapa conceitual para fazer uma anotação durante a exposição de uma palestra, de uma aula. Se ele sabe já mapear, se ele aprendeu, ele pode ir fazendo um resuminho do que está sendo falado no formato de mapa conceitual. Por exemplo, eu consigo fazer, à medida que eu estou assistindo uma palestra, consigo ir mapeando, organizando a informação que está sendo ministrada pelo conferencista no formato de mapa conceitual. Não é uma atividade muito difícil de se fazer. Então, para estudar um conteúdo, para apresentar um trabalho, né? Ou seja, apresentar um TCC, imagine que interessante, ao invés de apresentar um TCC só com slides, com vários slides, você sintetizar a estrutura básica do TCC num mapa e essa figura, esse mapa conceitual, ser foco da apresentação do TCC. Fica bastante interessante, eu já vi apresentações de TCC assim, fica diferente e bastante interessante também. Fazer uma síntese de um livro ou de um texto, vou mostrar um mapa que eu fiz para o grupo de pesquisa, como ler livros de forma eficiente. Né? Então, um livro de mais de 400 páginas eu sintetizei em um mapa só, uma figura só, né? E o essencial do livro está ali, né? Trocar ideias através de construção cooperativas, é possível fazer o mapa em grupo, em equipe, e essa é uma experiência bem interessante. O aplicativo que eu falei para vocês, esse MapTools, possibilita isso. Você pode fazer da tua casa, seja 3, 4 alunos, né, formando uma equipe, cada um em sua casa, com conexão com a internet, com o aplicativo instalado, é possível fazer o mapa cooperando, que é bem interessante. O mapa pode ser visto também como uma ferramenta metacognitiva, porque ele permite refletir sobre como ocorre sua própria aprendizagem. Ao mapear, você está, de certa forma, registrando a sua aprendizagem, como você está aprendendo determinados conteúdos, né? Para os professores, para citar só algumas utilizações, né? O professor pode utilizar para apresentar um novo conteúdo, né? Como estou utilizando aqui, apresentando um novo conteúdo para vocês, para muitos de vocês, né? Alguns devem conhecer, mas utilizando o mapa conceitual. Reforçar a explicação de um assunto, né? O professor pode, depois que deu uma aula, né, apresentar um mapa com uma forma de costurar aquelas aprendizagens ou aqueles conteúdos que foram apresentados, né? Organizar um assunto, né? Por exemplo, às vezes é possível você apresentar o programa de uma disciplina toda por um mapa conceitual, né? Mostrar tudo que o aluno vai aprender naquela disciplina. Isso é bem legal também. E, como eu disse, avaliar a aprendizagem, que é um recurso bastante interessante, que eu quero mostrar depois esse protocolo que eu quero sugerir para vocês de como fazer uma avaliação, não só qualitativa, mas também quantitativa, que alguns professores me pediram, que gostariam de ter um instrumento mais quantitativo para avaliar. Esse aqui, como eu disse para vocês, é o mapa que eu fiz sobre o livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros. É um clássico, esse livro dele. Né? Ele apresenta níveis de leitura, né? 4 níveis de leitura: a leitura elementar, a leitura inspecional, a leitura analítica e a leitura sintópica, né? Que é comparar diferentes autores, diferentes livros. Cada um desses níveis ele apresenta fases e regras que devem ser observadas. Foi o que eu coloquei aqui no mapa. Então, por exemplo, na leitura inspecional, ele coloca 2 fases, a pré-leitura e a leitura superficial. Né? Ele disse que a pré-leitura não deve tomar um tempo maior que 15 minutos. E dá 6 regrinhas ali. Folhar a folha de rosto do livro, o prefácio, olhar o sumário, olhar o índice remissivo, olhar capa e contracapa e sobrecapa, olhar os capítulos centrais e o argumento que eles apresentam, né? E, de certa forma, folhear o livro, né? Então, esse mapa, eu não vou destrinchar ele aqui também, para não tomar, estamos quase com o tempo já encerrando, então vou deixar depois para vocês darem uma olhada nesse aqui. Para quem não conhece esse livro, é bem interessante, Mortimer Adler, Como Ler Livros, né? Eu foquei aqui mais o livro acadêmico, né, que é mais importante para o aluno, para o nosso aluno. Você pode também usar mapas mais visuais ainda, utilizando figuras, né? Por exemplo, esse mapa que eu fiz sobre xadrez e pedagogia, né?
mostrando que o jogo xadrez pode ser visto em termos educacionais, científicos, artísticos, culturais, desportivos, que ele é uma atividade transdisciplinar e que é uma atividade cognitiva, porque estimula, né, exercita memória, raciocínio lógico, abstração, resolução de problemas e concentração. Esse aqui é um outro programa que eu usei para fazer. Não é o programa CIMEP-TOOLS, mas também dá para fazer, colocar figuras no CIMEP-TOOLS. Esse outro mapa também sobre xadrez e pedagogia, mostrando que o xadrez possibilita uma integração social, o desenvolvimento da autoestima do praticante, a inclusão social, é uma atividade extracurricular atrativa, possibilita a integração com as tecnologias da informação e da comunicação e tem uma relação custo-benefício bem baixa, né? Materiais para estudo, já estou me caminhando já para o final. Eu tenho uma playlist no YouTube de tópicos sobre mapas conceituais que eu vou mostrar para vocês. Alguns são bem antigos, têm 8, 9 anos, mas o grosso da informação continua atualizada ainda, porque o programa não muda muito o formato do programa, né? Então, eles atualizam um aspecto ou outro do programa, mas a utilização dele é mais ou menos a mesma. E desenvolvi também uma apostila, Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa na Educação, que eu vou estar disponibilizando para o Ricardo, para ele disponibilizar para quem tiver interesse. Como um material de estudo, né, como falei para vocês, que a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, ela fundamenta o mapa conceitual, como referência eu indico o livro Psicologia Educacional do Ausubel, um livro difícil de achar, tem edição esgotada. Eu achei um num sebo na Espanha, mas em espanhol, em português, só Xerox consegui achar, um livro que não é fácil de encontrar. A teoria da carga cognitiva, infelizmente, não tem tradução, pelo menos não tinha para esse livro, pode ser que tenham traduzido agora e eu não tenha visto. E, como teoria dos mapas conceituais, o livro do próprio professor Novak, né, Aprendendo, Criando e Usando Conhecimento, professor Novak, que criou essa ferramenta, esse instrumento. Então, nada melhor do que beber na fonte primária, assim, né? O aplicativo CIMEP-TOOLS pode ser encontrado nesse endereço abaixo. Essa é uma janela dele. É bem simples de fazer o mapa. Você clica na janela, ele cria um box, uma caixinha com interrogações dentro para você editar, para você escrever ao invés de apagar essas interrogações e escrever o conceito que você quer. Quando você puxa uma linha de um conceito para o outro, ele já dá um espaço no meio para você criar a relação, formar uma proposição com esses dois conceitos. Há um referencial biográfico aqui, né? Esse primeiro do professor Canhas, que criou o aplicativo CIMEP-TOOLS, o professor Novak, né, que criou os mapas conceituais. É um texto que se acha facilmente na internet, a teoria subjacente aos mapas conceituais e como elaborá-los e usá-los, né? A psicologia educacional do Ausubel, eu até coloquei aqui a versão espanhol que eu achei no sebo. O livro do professor Novak, né, que eu mostrei ali, de capa azul, e a minha apostilinha não publicada de mapas conceituais. Eu só vou parar de compartilhar, mas quero mostrar ainda, antes de abrir para conversas, eu quero mostrar mais algumas referências aqui para vocês. A playlist que eu disse para vocês é essa aqui. Se vocês pegarem aquele endereço lá e jogar, vem uma playlist com vários vídeos curtos assim que eu gravei. Por exemplo, download e instalação do programa. As primeiras são sobre o programa CIMEP-TOOLS, o aplicativo para fazer mapas, né? 2, como confeccionar mapas usando o aplicativo. 3, como formatar o mapa conceitual. Porque o mapa, para ele ficar completo, você deve pensar na estética também. Ou seja, deixar o mapa bonito, visualmente agradável, né? Então, aqui eu mostro algumas coisas. Usar a cor sempre num sentido lógico e não só como uma perfumaria. Depois eu falo sobre o que é mapa conceitual,
mapa conceitual e aprendizagem significativa, as implicações na educação, mais ou menos isso que eu falei para vocês, só que aqui está um pouco mais desenvolvido, né? Ou seja, eu estou gastando mais tempo aqui. Como fazer o mapa, isso eu não abordei para vocês como fazer, né? Porque precisaria uma oficina mais prática. Critérios de avaliação do mapa conceitual, aquilo que eu estava dizendo, né? Enfim, tem várias coisas aqui que dá para depois olhar com calma, né? O IHMC, como eu disse para vocês, o Instituto da Cognição Homem-Máquina, Humano-Máquina, vamos dizer assim, né? Ele que faz o mapa conceitual, esse instituto, né? E você acha onde? Aqui em cima, ó, CIMAP Tools. Clicou aqui em CIMAP Tools, você entra nessa tela, e aí você tem o download do CIMAP Tools, do programa. Né? Clicou aqui, você tem mais um link aqui, ele tem versão para iPad, enfim, né? Estão desenvolvendo bastante isso. Clicou aqui, ó, download do programa, aparece um negócio que o pessoal já se assusta, que já vê esse doação, né? Não precisa doar nada, né? Esse aqui é só se você quiser fazer uma doação, mas não precisa fazer uma doação para baixar o programa. Você coloca teu endereço de e-mail, onde tem um asterisco, que são campos obrigatórios, né? O teu nome, sobrenome, tipo da tua organização, né? Pode colocar qualquer uma. O país, o sistema operacional que você vai usar, né? Windows, Mac ou Linux. E aqui uma operaçãozinha para você fazer, só para mostrar que não é um robô que está acessando, né? Você faz a conta, coloca o resultado, 5 mais 1, 6, isso aqui muda sempre. Se não quiser receber mensagem por e-mail, desmarca essa opção, submete isso aqui, e aí ele vai ativar isso que não está ativo aqui. Se é uma versão para Windows, você vai baixar aqui. Se for para Mac, você baixa. Se for para Linux, né, você baixa. Então, é um programa bem interessante. Ele não é um programa assim tão amigável quanto esses programas que são pagos, né? Mas não é nada muito difícil que, enfim, que uma pessoa não consiga, com assim um conhecimento, um pouco de conhecimento de informática, que não consiga instalar o programa, né? O que mais? A apostila que eu esqueci de mostrar para você. O visual do programa é esse aqui, ó. Quando você pede para fazer um novo mapa, ele abre uma janela como essa aqui. Ele diz, ó, dê um duplo clique para criar um conceito. Se dá 2 cliques, aparece um conceito. Você escreve ali, por exemplo, ó, xadrez. Mais um clique, jogo, por exemplo. Aí, quando você linka, ó, cliquei no conceito, tem uma setinha aqui em cima. Eu puxo, eu ligo os 2 conceitos. Aparece uma interrogação no meio da linha para eu formar uma proposição. Então, não estou conseguindo acentuar bem aqui no Mac. Mas é um jogo. E aí eu coloco, você vai fazendo, vai construindo o mapa, né? Jogo, por exemplo, ó, estratégia. Mas ele é também um jogo de tática, se eu quiser enfatizar o conceito tática aqui. E assim por diante, você vai fazendo o mapa, né? É bem tranquilo de fazer. Tem técnicas para fazer, técnicas essas que eu abordo aqui na apostila, que está aqui atrás. Deixa eu mostrar essa apostila aqui para vocês. Ó, até usei um dos mapas que eu mostrei para vocês na capa da apostila. Esse mapa aqui eu mostrei para vocês, esse aqui eu mostrei também, tudo com exemplos. Esse que eu não mostrei, os elementos de um mapa conceitual, né? Aplicações na educação, eu mostrei um mapa um pouco mais simplificado, né? Avaliação, né? Como avaliar utilizando o mapa conceitual, técnicas para fazer os mapas, aplicativos que tinham disponíveis quando eu fiz essa apostila, deve ter mudado alguma coisa aí mas tipos de aplicativos que vocês podem encontrar no mercado, aplicativos voltados para iOS, para Android, para Mac, para Windows, para Linux, né? Um mapa só sobre o programa, CIMAP Tools,
Por exemplo, eu disse para vocês que às vezes eu uso para apresentar o conteúdo de uma disciplina que eu trabalho. Por exemplo, psicologia da educação, né? Eu uso esse mapa tanto no início quanto no fim da disciplina. Mapas sobre Platão, sobre Aristóteles, exemplos de mapas que eu fui fazendo na medida que eu fui trabalhando com determinadas disciplinas, né? Como construir o mapa conceitual? Aqui um mapa mostrando e um texto, um passo a passo mostrando aqui para vocês seguirem. Né? E aí os critérios de avaliação do mapa conceitual. Coloquei os critérios, hierarquia, proposições, ramificação, tudo com uma proposta de pontuação para quem quer transformar o mapa numa avaliação mais quantitativa e não só qualitativa, que eu acho que dá para trabalhar qualitativamente tranquilamente. Mas se você precisa transformar isso esse conceito em números, né, tem aqui esse protocolo. E aí eu dou um exemplo baseado nesse mapa, um mapa hipotético aqui que eu criei, que é esse que eu estou mostrando, e o protocolo aqui, como que eu poderia transformar isso em pontos. Né? E aqui é o exemplo do protocolo para quem quiser imprimir, para utilizar, e o referencial bibliográfico que eu utilizei para essa apostila. A playlist dos mapas todos estão aqui, e aqui uma divisão por temas dentro de mapas conceituais. A utilização do programa, né, os tutoriais sobre os mapas, né, são esse material que eu assim, recomendo para vocês. É isso, não queria me estender, já me estendi 10 minutos a mais do que o prazo estipulado, então fico à disposição para a professora Alessandra também, para a gente conversar aí esses minutos finais. Falei que o Wilson era maravilhoso. O que eu disse, pessoal? Eu já assisti essa playlist dele inteira já, toda. Se mentiu, olha lá, hein? É verdade, eu posso conferir. Então, eu já trabalhei com o Cimap Tools, é muito legal, né? Para quem tem o Canva também, que paga, ou tem o Canva, lá tem uma possibilidade de você usar o mapa, fazer o mapa conceitual também, né? Uma ferramenta bem legal. Wilson, você é sensacional, né? Posso passar o dia ouvindo você falar, a gente aprende muito, né? Muito obrigada pela parceria, ele ter vindo aqui comigo, né? O Wilson veio por um convite, então agradeço muito você ter vindo enriquecer esse momento aqui para a gente, para todos nós. Claro que foi uma proposta do NEAD de apresentação de algumas estratégias metodológicas, né, mais ativas. Eu posso passar uma apostila das que eu montei também aqui, que eu apresentei, que eu fiz para a Harvard, que é uma instituição parceira nossa, lá tem o que é cada metodologia, tem alguns links, tem livros, dá para a gente passar também, né, Wilson, para eles as apostilas, né, caso vocês tenham interesse, né, porque cada tópico desse seria um curto, na verdade, né, aqui foi só uma apresentação para mostrar que eles existem, essas metodologias existem e que é possível a gente trabalhá-las nas webconferências. Espero que a gente tenha atendido a demanda, a proposta, né? Fizemos com o maior carinho, com o maior amor, né, Wilson? E a gente está à disposição de vocês aí. Qualquer dúvida ou pergunta, vamos abrir agora a palavra. O Eugênio sempre tem uma pergunta a fazer. Quanto tempo você levou para dominar o mapa mental, mapa conceitual, aliás? Acho que é até uma boa distinção que você começa fazendo, né? O mapa conceitual e mental. A gente montou uma especialização em saúde mental, e o primeiro módulo, que é psicoeducação, eu coloquei isso, né? Eles usaram o Cimap Tools aí para sintetizar o primeiro módulo, e espero que eles gostem, né? Né? Tem uma aderência ao uso dos mapas conceituais aí. E a pergunta é essa, né? Quanto tempo leva para ficar com esse know-how aí? Eugênio, a primeira vez que eu vi mapa conceitual foi no mestrado, numa disciplina. Uma professora apresentou essa ideia, apresentou assim de uma maneira bem resumida. E ela disse assim: quero que vocês tragam para a próxima aula um mapa conceitual sobre um tema que vocês escolham. Aí eu fiquei pensando, falei assim, vou fazer sobre xadrez, que é um assunto que eu estudo já há mais tempo. Vou fazer sobre o checkmate, fiquei pensando, né? Sobre o que é o checkmate no xadrez. Mas, olha, eu vou te falar a verdade, assim, eu não vi a cor da bola
né? À medida que eu ia tentar fazer o mapa conceitual sobre o checkmate, eu via que o assunto era um pouquinho mais complexo do que eu imaginava, eu não conseguia acertar as relações que expressasse, né, o que é o checkmate, quais são as condições necessárias para aplicar um checkmate numa partida de xadrez. E dali para frente eu falei assim, não, vou estudar isso aqui um pouquinho mais. E aí comecei a ler o que eu achava, e o grande salto para mim foi quando eu descobri esse Congresso Internacional de Mapas Conceituais. Né? Eu trabalhava numa outra instituição e o coordenador da Educação Física falou para mim, Wilson, tem um Congresso Internacional de Mapas, você não quer ir? Eu falei, não, eu não quero. Ele, não, mas você vai, a instituição paga para você, não sei o quê, você é o cara que está estudando. Aí eu vi que não tinha escapatória, falei, vou. Fiquei uma semana lá na USP estudando, ali eu vi, de fato, como o buraco era mais embaixo, vamos dizer assim, né? E como tinha coisa que eu não imaginava, possibilidades de pesquisa, enfim, que tinha e não sabia, por exemplo, que tinha tanta produção assim, né, em tantos países, tanto que eles fazem todo ano um congresso e tem uma produção vasta, assim, os anais desse congresso são publicados na internet, onde você tem acesso a todas as palestras, os mapas que foram feitos, as ideias. E o mapa, Eugênio, pode ser muito interessante, eu não dei uma ênfase aí, como um instrumento de pesquisa, tanto a nível de mestrado, doutorado, especialização, você pode desenvolver perfeitamente uma pesquisa utilizando o mapa conceitual, porque ele tem um referencial biográfico bastante extenso, e na hora que você for fundamentar isso cientificamente, você tem elementos para isso. Assim, é mais ou menos isso, mas eu, sim, eu mexo um pouco, às vezes paro, né? Agora estou estudando Jung, por exemplo, né? É o que a minha atenção está toda voltada para esse autor, né? Então, não tem um estudo contínuo sobre isso, né? Mas comecei acho que em 2003, respondendo mais objetivamente a tua pergunta. Alice, se quiser dar teu depoimento, aí fique à vontade. Tá no mudo. Na minha compreensão, o mapa conceitual ele serve para qualquer coisa que você queira fazer. Né? Eu acho que todas as áreas do conhecimento, eu acho que para a área da saúde, para a área do direito, imagina se montar sobre uma situação, então ele é uma ferramenta muito legal, né? Espero que vocês tenham aproveitado aí esse momento e convido-os a assistir a playlist do Wilson, né? Quando eu comecei com o Wilson, né? Eu conhecia, mas fazia no papelzinho, só no papelzinho, né? E daí o Wilson falou, não, eu tenho lá. Eu falei, poxa, eu vou assistir. Daí eu assisti a playlist dele, daí comecei a estudar, daí vi que tinha no Canva, daí comecei a fazer. Eu gosto muito, eu acho que é uma forma muito visual de você dar aula. E ali o aluno entende tudo, né? Você coloca ali, ele já tem uma visão geral daquilo que você está se propondo, né? Então, acho muito legal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai passar o material para o Ricardo, tá? Teórico, tanto da apresentação como os artigos, e aí fica a sugestão para vocês aí utilizar, né, nas suas webconferências. Isso aí, pessoal. Se não tiver mais nenhuma questão. Então tá bom, profs. Obrigada. Eu vou disponibilizar lá no espaço dos tutores 2024, tá bom? Ok, muito obrigada, Tá, gente. eu envio para o... Dreyce, eu vou enviar esse material meu para o Ricardo, por WhatsApp para ele, daí acho que ele passa para você, né? Pode ser, ou pode mandar no meu também, não tem problema, tá bom? Ok. Tá. Obrigada, Tranquilo, gente. então. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Obrigada, Obrigado, tchau. Ali, pelo convite. Até. Tchau, Obrigada gente. pela palestra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, abraço para vocês. Até mais.